Oi, gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vamos comentar o último episódio de The Eclipse. Acabou, e eu acho que a série acabou também dividindo opiniões, e tem gente que ficou decepcionada, tem gente que achou que foi o BL do ano, e tem gente que achou que foi só ok, assim, diversas opiniões por aí. Então eu vim dar a minha opinião sobre o episódio final. E assim, sinceramente, eu procrastinei bastante pra gravar essa resenha. Eu tava bem com preguiça de gravar, porque não é que eu desgostei do episódio final, sinceramente eu desgostei mais do episódio 11, talvez, do que do 12, mas é que eu acho que o 12, pelo que eu vi o pessoal comentando, pelo menos o pessoal que tá no Discord junto comigo, a gente fica conversando e falando o que a gente esperava, o que a gente achou. Acho que ninguém esperava mais nada do último episódio, entendeu? Aí parece que o episódio desceu mais gostosinho pra todo mundo, porque ninguém esperava já muita coisa. E aí eu acho uma pena que a gente não esperava muita coisa do final de The Eclipse, porque era uma série que a gente tava esperando muita coisa pra tudo, e no final das contas a gente não esperou nada pra nada, entendeu? Quem ganhar ou quem perder, não vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder, entendeu? Foi esse o feeling. Eu adoro essa quote. E hoje é dia 30. No momento que eu estou gravando, ainda não sabemos o resultado das eleições, então também era outra coisa. Eu acho que eu tava procrastinando horrores pra gravar The Eclipse, porque The Eclipse era pra ser tipo o BL militante, não sei o quê, e eu adoro essa temática. E até que veio no momento oportuno, né, pensando no momento que estamos passando no nosso país, etc. E aí, o BL que tinha tudo assim, perfeitinho, não foi tão bom também, acho que isso me deixou meio assim. E aí, acho que tá todo mundo cansado também. Se você é brasileiro, se você é consciente do que está acontecendo no país nesse momento, você está cansado, eu estou cansada, não vou mentir. Eu ficava super feliz gravando as resenhas de Vice-Versa, porque Vice-Versa era tipo, tá tudo lindo, maravilhoso, mundo dos sonhos. E aí, que em The Eclipse, a vibe do Barry já é pesada, e aí o Barry não foi o que eu esperava, aí ficou tudo muito pesado, e eu tô cansada, tá todo mundo cansado. E aí eu tô cansada pra gravar a resenha, entendeu? Mas é isso, estou aqui, vamos comentar o episódio, já tô até mudando de assunto, mas enfim, né? A Lune do futuro editando aí o vídeo vai saber o que aconteceu no resultado de hoje, porque por enquanto eu não sei ainda o resultado, são 4:30 da tarde. Enfim, vamos falar de The Eclipse, né? Eu acho que rolou pra mim, como eu estava dizendo, uma quebra de expectativa muito grande, porque, como eu acabei de dizer, eu esperava muita coisa. E eu esperava muita coisa de The Eclipse desde o trailer. O trailer piloto, né, foi lançado em dezembro do ano passado e ele era muito bom. E sinceramente, tipo, sendo muito sincera mesmo, uma coisa que eu não dividi com vocês nas resenhas, porque eu tava guardando isso pra mim, porque eu achava que não era interessante passar pra vocês, mas eu já tava decepcionada com The Eclipse, assim, em certos aspectos, por conta dessa minha expectativa, desde os primeiros episódios, porque o trailer piloto tinha toda uma estética que a série não seguiu, e isso me deixou bem chateada. O trailer piloto parecia que ia ser tipo a série perfeita, entendeu? E aí, infelizmente, eu senti que a série, desde o início, já não seguiu a proposta que aquele trailer piloto tinha entregado, até porque o trailer que veio antes da série começar, que não era o piloto, era o oficial mesmo, também já não tinha nada a ver com o trailer piloto. Eu acho que se a série tivesse entregado talvez um pouquinho mais próxima ao que era o trailer piloto, talvez me agradasse mais, porque o trailer piloto parecia um pouco mais denso, um pouco mais pesado, uma edição de cores que parecia também mais interessante, diferente e tal. E eu acho que vocês lembram quando eu fiz a resenha dos primeiros episódios, do primeiro principalmente, que eu também tava reclamando da edição da série. E apesar disso ter melhorado um pouco ao longo dos episódios, nesses últimos eu senti que piorou de novo. Então, principalmente nesse episódio 12, eu achei que foi tudo muito corrido. As resoluções de todos os personagens que não fossem o Aki e o Ayan foram muito rápidas. E mesmo com cenas do Aki e do Ayan, eu achei que tiveram umas cenas que não foram bem editadas, que foram colocadas assim, muito uma em cima da outra e algumas até meio sem contexto no final. Mas eu tava deixando um pouco esse sentimento de lado, essa minha decepção já com a edição e com as cores, etc. Eu tava deixando isso um pouco de lado, porque nos primeiros episódios a série tava trazendo coisas muito interessantes, e na série inteira, tipo, ao longo de todos os episódios, ela trouxe assuntos muito importantes e ela tava abordando eles de forma responsável e que eu estava gostando do que os personagens diziam, do que eles faziam. Então eu não tinha muitas reclamações quanto a isso, até que a gente passou, se eu não me engano, o incidente de esposa foi no episódio 9, né, ou 10, mas enfim, em meados do episódio 9 pra frente,
Aí eu já comecei a ter coisas pra reclamar, e principalmente de roteiro. O roteiro foi desandando. Quando as coisas tinham que se resolver, infelizmente o roteiro começou a desandar, e aí apareceram muitos buracos, que eu confirmei aqui com o episódio 12, que sim, a série deixou muita coisa sem explicação. E muita coisa assim, buraco mesmo. Não são nem aquelas coisas que, ai, é final aberto, a gente não precisa saber, tipo, vai ficar pro futuro, pra nossa imaginação. Não, foram muitas coisas sem explicação, infelizmente, nesse final. E eu achei que a gente teve um esquecimento de diversos personagens e plots em prol do casal principal. Então, ai, vamos botar mais cena aqui de fanservice, vamos botar mais cena aqui a Aya fazendo qualquer coisa, e vamos esquecer de praticamente todos os outros personagens, ou vamos dar uma solução fácil demais pra gente não ter que desenvolver nada pros outros personagens, sabe? Eu fiquei com essa impressão do episódio 11, que também acabou me decepcionando um pouco. Eu fiquei com essa impressão do episódio 12, que acabou me decepcionando também, junto com as outras coisas que já vinham me incomodando. Eu já comecei a resenha também, hablando horrores, e nem falei as coisas que estão no meu roteiro. Primeiro, eu vou lembrar vocês. Fiz resenha de todos os episódios de Eclipse, então se você perdeu alguma, olhem aí no canal, até porque essa resenha aqui, este vídeo, não vai conter todas as minhas opiniões sobre a série, então eu recomendo que vocês assistam pelo menos a resenha do episódio 11, que tem muito das minhas opiniões sobre o final da série, que eu não vou repetir aqui nesse vídeo. Então, se você chegou agora, só pra saber o que eu achei no geral, assim, do final e da série, assiste pelo menos a resenha do episódio 11 e essa aqui do episódio 12. Também não esqueça de deixar o like, que me ajuda bastante, e podem comentar aí as opiniões de vocês, a gente conversa. E também não esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para notificações para outros conteúdos de BL, K-pop e etc. Mas, enfim, coisas que eu escrevi aqui no meu roteiro. Meu roteiro tá meio que uma bagunça entre o que eu achei da série no geral e o que eu achei desse episódio. Eu não vou ficar referenciando muito cenas específicas hoje, vou falar mais as coisas no geral, então pode ser que pareça que essa resenha são vários comentários jogados. Pode ser meio que seja mesmo. Mas enfim, o comentário aqui que eu escrevi que eu quero falar pra vocês, que eu passei diversos episódios de The Eclipse sem entender por que o Aya gostava tanto do Aki. Porque assim, pode ser só eu, mas eu não vejo o que o Aya via no Aki no começo, tipo, além de uma atração física e tal, tipo, o que ele gostava do menino que só, tipo, afastava ele. Porque eu entendo o Aki aos poucos e gostando do Aya, porque ele vai entendendo a visão de mundo do Aya e isso vai mudando a visão de mundo dele, ele vai acabando... o Aki vai aprendendo a se aceitar conforme ele entende a visão de mundo do Aya. Então eu entendo o Aki gostar do Aya. Eu não entendo muito o Aya gostar do Aki, não dizendo que o Aki não tenha coisas pra gente gostar dele. Pelo contrário, ele é um fofo desde o começo, mesmo ele cometendo crimes. Quando a gente via ele com os amigos, quando a gente via ele mais de boas, a gente via que ele era um menino legal, que só estava sendo usado por um professor filho da mãe pra fazer coisas erradas, em prol de coisas erradas, pra ele conseguir uma bolsa, porque ele tinha sofrido lavagem cerebral, tudo bem. Eu gosto do Aki, mas eu não vejo o que atraiu tanto o Aya pra desde o começo da série ele até deixar um pouco de lado o lance do tio dele pra dar em cima do Aki, enfim. E aí o que eu escrevi aqui é que eu acho que depois da gente ter chegado no final da série, porque esse foi meu pensamento ao longo da série, chegando no final eu acho que eu entendi. Porque, não digamos que eu entendi, mas acho que eu aceitei que o Aya não era tudo o que eu imaginava. E eu acho que esse é o maior ponto. Talvez isso explique um pouco do porquê que o Aya gostava do Aki. Porque o Aya... Acho que eu, talvez, criei muito essa imagem de o personagem perfeito na minha cabeça no início da série, porque ele era tudo que eu gostava de ver ali na série, né? Ele hablava pra caramba, pra cima dos professores, pra cima dos outros alunos, ele que instigou o Toapu, ele acabou instigando os meninos ativistas em certo momento também, então eu gostava de ver isso dele. E aí quando chegou do meio pro fim, como eu disse nas duas últimas resenhas, o Aya virou um isentão que não falava nada de importante, que não ajudava pra valer os meninos ativistas, que não mudou em nada o sistema da escola, porque quem mudou no final das contas foi o Tuapu e os meninos ativistas. Então, se eu me decepcionei assim com o Aya, talvez faça sentido ele gostar do Aki, porque, sei lá, existiam coisas que eu não via ali, assim como eu não via toda essa isenção do Aya que eu comecei a ver no final da série. Enfim, eu nem sei aonde eu tô chegando nesse assunto, não tô falando nada com nada já. Mas, como eu disse pra vocês, eu cheguei no episódio 12 já meio sem expectativa. Então, apesar de eu estar aqui criticando horrores, eu não desgostei do episódio 12, pelo contrário, eu acho que eu gostei um pouquinho, né, como eu disse, mais do que o 11. Só que pra mim o problema é o seguinte, o episódio 12 seria um ótimo final de série
se o episódio 11 tivesse sido bom. Se o episódio 11 tivesse resolvido as coisas que a gente precisava, não tivesse aberto 30 mil buracos nesse roteiro, o 12 seria um episódio bom. Porque eu achei muito legal eles focando na aceitação do Aki. Eu acho que o Aki foi o grande foco do episódio 12, né? E eu gostei muito, muito, muito dele. Tipo, primeiro ele deu uma surtada e eu acho que isso faz parte do processo de se aceitar e de mudanças. E eu gosto que ele dá uma surtada ali com os meninos e aí ele vai pra casa. Ele se abre com os pais, tanto que ele fez coisas erradas na escola, quanto sobre a sexualidade dele. E eu gostei muito disso. Muito mesmo. Eu entendo que o episódio 12 deu um foco enorme na sexualidade dos meninos, principalmente no Aki. E um foco, assim, em relacionamentos homoafetivos, né? Dos dois casais principais. A gente acabou falando mais disso, foi mais a temática. E eu não vejo problema nisso se o episódio 11 tivesse resolvido toda a temática da escola. E o episódio 12 poderia ser simplesmente o episódio mais curtidinho mesmo e de aceitação pessoal. Mas não foi o que rolou, entendeu? O episódio 12 seria perfeito se o 11 tivesse sido. Só que daí, pelo 11 ter deixado tanta coisa em aberto que o 12 não resolveu, o 12 acaba não sendo tão bom também. É meio que isso que eu achei, no geral, assim, dos dois últimos episódios da série. Mas bora lá que eu preciso falar do ponto que realmente me decepcionou e me incomodou no final, na série toda, que é o esquecimento de todos os outros personagens que não fossem o Aki e o Ayan. Nesse final de série, a gente não resolveu bem praticamente ninguém, porque os que foram resolvidos, na minha opinião, de qualquer forma, tipo, soluções fáceis, e todos os outros foram esquecidos. Então, os meninos ativistas, principalmente, é a parte da série que mais me magoa, sinceramente, porque eles eram a representação de tudo que era importante pra série, porque além deles serem meninos que a gente viu eles com os namorados, então a gente sabia que eles eram meninos gays, que são, assim, super representativos ali pra série, são meninos gays afeminados, que a gente sabe que, no geral, não são bem representados em BLs tailandeses, e, na minha opinião, eles estavam sendo muito bem representados porque eles eram meninos fortes, que estavam lutando contra o sistema, que estavam carregando toda a luta ali contra a opressão da escola nas costas. Eles fizeram tudo e eu tava achando muito legal que eram justamente esses meninos que estavam fazendo tudo isso pra no final da série, a série fazer tipo, aê, valeu por ser o trampolim aí dos personagens principais. E fiquem com essas migalhinhas aqui de menos de 3 minutos de episódio no episódio 12, e vocês mal apareceram no 11 também. E é isso. Tipo, o que foi o final dos meninos ativistas? Sinceramente, não decepcionou vocês? Me contem nos comentários, porque é o que mais me decepcionou em The Eclipse. Pra mim, os meninos ativistas, eles eram um resumo de tudo que era importante, e a série jogou eles fora. E jogando eles fora, pra mim a série joga fora tudo que ela tentou passar de importante. O que é uma pena, porque os meninos ativistas, pelo que eu entendi ali no final, eles obviamente continuaram a luta deles, eles fizeram um e-book, eles estão tentando, acredito eu, educar os outros meninos para que eles entendam a importância ali da luta deles e que eles consigam convencer mesmo os outros alunos a participar ali dos protestos junto com eles para que eles continuem fazendo com que a escola mude, porque no final das contas, no episódio, a escola não mudou da água pro vinho, tipo, o Shadok foi embora, a diretora teve que obedecer umas regras ali que estavam no papel, mas assim, a escola mudar mesmo, a gente não teve grandes mudanças, o que eu também entendo, nada muda da noite pro dia. Então, passou a mensagem ali de, tipo, os meninos continuam lutando, mas foi muito pouco, foi muito vazio. Tipo, sei lá, eu achei fraquíssimo. Pra mim, eles não receberam os devidos créditos na série por tudo que eles fizeram, entendeu? E outros dois personagens que eu também acho que o último episódio não deu a devida atenção, os devidos créditos e tudo que eles mereciam no último episódio, foi o nosso casal secundário, que me deixou bem espantada. O Kan e o Tuapu, pra mim, não tiveram relevância nesse último episódio, o que me deixa bem chateada, porque eles atualmente são o meu casal favorito de The Eclipse, né? Com os últimos episódios, eles me conquistaram nesse sentido. E eu achei que o final deles foi muito rápido, eu acho. Tipo, pra mim eles não tiveram uma conversa decente, porque aconteceu tudo o que aconteceu no episódio 11, e a última conversa que eles tiveram, os outros meninos estavam junto, né? Então o Aki, o Ayan e o Ati estavam na sala, o Kan pergunta ali pro Tuapu por que ele fez as coisas, o Tuapu pede pro Kan não passar pano pra ele, e essa foi a conversa entre os dois, mas não foi uma conversa de casal.
Não foi uma conversa entre dois meninos que acabaram de começar um relacionamento e aí eles já passam por um acontecimento turbulento desses, tipo, eles não sentaram pra conversar. E eu acho que o Kan e o Tuapu sempre foram personagens muito sensíveis e muito delicados ali na série. Eu acho que era o ponto de delicadeza que eu realmente gostava ali, de sensibilidade na série, porque todas as cenas em que eles conversavam, só os dois juntos, e que eles se relacionavam, que o relacionamento deles foi crescendo, sempre era muito inocente, muito bonito, muito cheio de sentimentos, e faltou isso no final, tipo, por que eles não receberam um final assim, sabe? Teve a cena que eles estavam lá cantando na praia. Eu amo a voz do Luis cantando, ele podia cantar mais, mas aí a cena deles cantando, tipo, foi bonitinho que eles falaram ali pros amigos, tipo, ai, a gente tá junto, que bom que a gente tem o apoio dos nossos amigos, tal, isso eu achei legal. Só que daí eles começaram a cantar, a série botou o Aki e o Ayan falando em cima e virou sobre o Aki e o Ayan. Aí depois eles estão ali na praia, né, que o Kan dorme no colo do Tuapu, tipo, rola uma interação ali, fofíssimos, a gente fica feliz porque quer dizer que eles estão bem um com o outro, que eles vão continuar juntos, o que é ótimo pra gente que é fã deles, mas só. Não rolou uma conversa, sei lá, explicações por parte do Tuapu, o Kan tentando, tipo, passar a opinião dele sobre o que aconteceu e tal. Tipo, não teve uma conversa, vocês não acham que falta? Porque era o casal secundário, não é como se eles fossem dois personagens quaisquer. Era o casal secundário, a gente merecia, tipo, conversas. E são dois atores tão bons, juro. E o Tuapu fez tudo no episódio 11, sinceramente, independente de você concordar ou não com o que o Tuapu fez, com o que você ter gostado ou não, a gente não pode ignorar o fato de que ele carregou nas costas tudo o que aconteceu no episódio 11, independente da gente gostar ou não. E aí, no episódio 12, o menino não recebe nada de tempo de tela pra poder conversar, resolver a própria vida? Não, só falaram, ele tá bem. Tipo, ele conversou. Nossa, a conversa dele com o Aki, quando eles saem do resultado lá da suspensão e tal, eles conversam durante 2 segundos. Tipo, aquela cena é muito jogada. E aí depois ele com o namorado dele, né, o Topu com o Kan, se resolvem em 2 segundos em cenas que não tem profundidade alguma. E isso me deixa muito triste porque eu acho que eles mereciam muito mais. Pra mim, as resoluções de todas as relações da série, principalmente as de amizade, foram todas muito superficiais. E falando, né, de resoluções superficiais, o Namor, coitado. Eu já falei no último episódio, ele foi resumido ao menino que a galera ficou com dó e aceitou ele no clubinho. E aí, apesar de nesse último episódio ele ter recebido uma posição ali de liderança no reformulado clube dos prefeitos, isso não é grande coisa. Tipo, beleza, ele conseguiu o que ele sempre quis, que era fazer parte da turma e ser representante ali dos prefeitos, mas acho um completo desperdício de um dos melhores atores da GMMTV. A GMMTV nunca vai entender que o Pauin é um dos melhores atores que eles têm, porque, enfim. E junto com o Namor, pra mim, o Watch também foi um grande desperdício, porque apesar dele ter conseguido fazer o filme dele, e eu fico feliz que ele fez, que ele resolveu seguir os sonhos e os planos dele, ele não tem nem um bom desenvolvimento e nem uma boa resolução. A gente não sabe se ele chegou a enfrentar os pais pra estudar cinema, ou se ele conseguiu conversar com a família e se resolver com ele, se foi na briga, se foi pacífico, se aconteceu, porque ele fazer o filme não é sinônimo dele prestar o vestibular e ir fazer cinema. Tem muita coisa aí nesse meio do caminho. E na própria série ele diz, né, quando eles estão na praia, os meninos, e ele bebe, fala que vai enfrentar os pais e que vai fazer cinema e dane-se. E aí na manhã seguinte o Namor zoa ele e ele fala, tipo, dá a entender ali que ele não tem coragem de fazer isso enquanto ele tá sóbrio. Então será que ele teve coragem? Será que não? Ele fazer o filme vai fazer com que os pais entendam ele ou não? Um completo desperdício de personagem. A gente ficou vendo várias cenas dele falando dos pais e dos filmes pra quê? Pra no final ele só fazer o filme e ser mais uma coisa da série que tá sendo feita em prol dos personagens principais, do casal principal, ao invés de desenvolver um outro personagem que não é um dos meninos principais, sabe? E mais um grande desperdício de ator. Eu acho que tanto o menino que faz o Namor quanto o menino que faz o Watch são dois atores muito, muito bons, que a GMMTV adora colocar em papéis não muito bons, assim, infelizmente. Eles, não posso nem dizer que eles nunca tiveram papéis importantes, sim, eles já tiveram, o Pauin até já foi protagonista do próprio BL, mas eu acho que por conta de respostas de público a certos papéis e BLs,
os meninos passaram a não conseguir mais esses papéis grandes, eu tenho essa impressão, não sei aí, tipo, se vocês acompanham ou não as coisas da GMM, se vocês acompanham, me contem nos comentários o que vocês acham, mas eu acho que a partir do momento que eles fizeram alguns projetos que não foram bem recebidos pelo público, independente da atuação deles, que foi sempre exemplar, como o público não recebeu bem, eu tenho a impressão que eles começaram a ganhar papéis muito mais secundários do que antes. E The Eclipse, pra mim, ainda mais com esse final que não deu atenção nenhuma pros dois personagens, é a prova disso. Eu sei que parece que eu tô falando mal de The Eclipse, mas vai chegar o momento da resenha que eu vou falar coisas boas também. Não achei The Eclipse uma total decepção, gente. É só que o último episódio foi e eu preciso dar meus pontos. Vocês sempre falam que vocês gostam de me ver pistola, então é isso, lidem com isso. Outro ponto que, mano, o que rolou? O final de todos os professores. Eu não gostei de um final, de tipo, nenhum professor. Não, juro, o que rolou? Pra mim, a série simplesmente redimiu todo mundo sem desenvolver nada, nem ninguém, nem resolver, nem explicar nada. Tipo, vamos começar. O que rolou com a professora que sempre oprimia e era uma chata com o Ayan e com todo o resto? Ela foi o mais aleatório do mundo. Tipo, até ontem, juro, até tipo o episódio 11, ela era a mesma de sempre. Aquela mulher super opressora que, sabe, tipo, a opinião dela é lei, o que tá nos livros é o fato, e os alunos não podem discordar e nem tentar discutir, chegar em outras opiniões, porque o que tá no livro é o certo e dane-se o que você pensa. Ela sempre foi assim, até o episódio 11 ela foi assim, até por exemplo, no momento que o boneco lá tava pegando fogo, ela tava sendo a mesma de sempre, tipo, zero mudanças. Então, mano, se a série tivesse terminado sem redimir ela, eu tava de boas, porque ela nunca foi legal, e a ideia era de que, tipo, ela mudaria com o tempo, ela não ia mudar do nada, sei lá, tipo... E eu sei que a série mostra que, tipo, ela ainda tava meio chatinha, assim, só que daí o Ayan vai lá, entrega a prova pra ela, e do nada ela é legal. Com o Ayan, tipo, com a última pessoa que ela seria legal, ela é legal do nada. O menino entrega lá a prova e ela, sabe que eu li o que você falou, aquele site lá, e não era que é bom mesmo, e depois me manda... Mano, vocês sabem quando o Ayan falou daquele negócio que ela disse que leu depois no site? Tipo, vocês sabem que episódio rolou isso? Eu tava assim, amiga, eu acho que faz uns 5 meses que o Ayan falou desse site aí, desse moço pra você. Porque o tempo na série corre, né? A gente passa os episódios, mas na série passa mais tempo ainda. Devia ter feito, tipo, meses daquilo, e aí do nada, só porque é o último episódio, ela vira pro Ayan e tipo, sabe que eu li aquilo lá? Não era que era bom mesmo, que você tava certo? Depois me manda mais, tipo... Não faz sentido algum. Pra mim, mano, eu chego a dar risada de tão ruim, tipo... Pra mim, ela foi a coisa mais nada a ver desse final de The Eclipse. Eu consigo ignorar todo o resto, mas ela, o que rolou? Enfim, e aí o professor de judô, ninguém nunca nem viu, acho melhor até, porque não dava pra redimir o cara, mano. Ele agrediu os meninos ativistas, tipo, sem condições. Aquele cara não dava pra redimir, então como a série não conseguia redimir, o que ela fez? Ignorou a existência dele, e aí foi isso, né? Podiam ter feito isso com a professora também, só ignorado os dois. E a gente só ia entender que eles continuaram os mesmos de sempre. Inclusive, outro ponto, quando eles juntaram ali os professores pra julgar o Aki e o Tuapu, só tinha os mesmos professores de sempre, parece que não tem mais ninguém na escola, né? Eu acho incrível que só existem aqueles professores. A gente viu uma vez uma professora aleatória de biologia, que também ficou atormentando o Ayan. Mas também nunca mais apareceu, coitada. E aí, pra julgar os meninos, são só os mesmos professores de sempre. Não existem mais professores na escola. Todas as vezes que a gente viu outras reuniões com outros professores, aqueles lá foram completamente esquecidos, porque teve outras reuniões de professores que a gente viu outras pessoas. Inclusive, no primeiro episódio, a gente vê vários professores diferentes ali e tal. E aí, no último episódio, a série, tipo, não se deu ao trabalho de tentar fingir que existem outros professores ali. Só botou os que a gente vê sempre, como se eles fossem, sei lá, os principais, assim. Mas não me comprou muito. Enfim, isso é um assunto aleatório. Vamos falar do Shadok. Que é outro, né? Ele se demitiu numa cena que foi ridícula. Eu amei o fato dele ter se demitido, não é esse o problema. Inclusive, venho aqui falar, amei que o Shadok se demitiu, acho que ele tava certíssimo, mas a cena foi muito ridícula, o que rolou. O abraço dele na diretora. Pra mim, matou ali a cena. Se aquilo ali não tivesse acontecido, eu não tava reclamando. Mas aquele abraço na diretora foi tão desnecessário, tão fora de contexto, tão fora de personagem. Porque, mano, cadê aquele Shadok que até o episódio 10
oprimia os alunos e morria de medo da diretora e oprimia mais ainda os alunos porque ela oprimia ele. E aí, quando ele se demite, ele dá um abracinho nela, tipo, ai, obrigada por tudo, mãe. Eu quase esperei ele soltar um desse. Aí seria um belo plot twist. Eu tava esperando, inclusive. Eu falei, já pensou se ela é mãe do Shadok, sei lá, e por isso que ele teve uma relação assim, sei lá, ela é tia dele. Mas daí não recebi meu plot twist fanfiqueiro. Mas eu juro, parece que o Shadok mudou da água pro vinho só porque ele saiu do armário, porque ele foi tirado do armário, inclusive. E aí a gente pode dizer, ah, não, é porque o Shadok sempre foi assim, e agora que a gente sabe que ele é mais sensível, ele tá se mostrando mais sensível. Não faz sentido, não rolou um desenvolvimento pra isso. Eu entendo que pode ser que, no fundo, o Shadok realmente era um cara sensível e legal, mas não era assim que ele se mostrava ao longo dos 10 primeiros episódios, primeiros, né? A série inteira. E, mano, não dá. Se ele era um cara sensível, no fundo, que a série tivesse dado dicas disso anteriormente. Se ele era um cara full opressor, porque ele é amargurado, porque ele é triste, porque ele perdeu o amor da vida dele, que a série fizesse ele full opressor, entendeu? E não mudasse o cara, redimir ele da água pro vinho no último episódio. Porque no final das contas faltou explicação, né? Como eu disse, eu gostei muito do fato dele ter se demitido, e eu acho que isso vai ser ótimo pra ele poder recomeçar em outro lugar, não ser esse cara opressor que talvez ele realmente nunca tenha sido e tal, beleza. Mas se ele ia se demitir no final das contas, que pelo menos ele tivesse explicado pra gente, assim, né, a série tivesse explicado pra gente por que ele resolveu ficar naquela posição de professor opressor, posição, dicção tá difícil. Mas enfim, que a série tivesse explicado pra gente por que ele tava naquela posição todo momento, se ele não era assim, sabe? Se tivesse mais explicação, tava tudo bem ele ter mudado da água pro vinho. Se tivesse um bom motivo, uma boa explicação, mas não tem, entendeu? Pra mim não faz sentido ele vender o personagem de professor que fica oprimindo os alunos, pra depois a gente falar que, ele perdeu o amor da vida dele, então ele é triste, mas no fundo ele é gente boa. Tipo, no final ele fica meio que amigo, né, do Ayan, do Aka, ele sai com os meninos, ele entrega o caderno e tal, tipo, rola pelo menos uma relação de paz e de tranquilidade entre os três, que não faz sentido nenhum. Tipo, eu entendo os meninos estarem tristes, porque agora eles sabem a vida triste que o Shadok teve, né, que ele também sofreu muito por conta da homofobia da escola, e ele sofreu e tal, a gente entende, acho de boas, mas em nenhum momento a série justifica por que ele era um professor tão chato e que ficava oprimindo os alunos, se ele entendia os alunos. É isso que não faz sentido. Se ele era o cara que passou pela homofobia e que tinha um parceiro que acabou falecendo com depressão e temática de suicídio, etc., ele era o cara que entenderia os meninos. E se ele não entendia e oprimia, era por quê? Porque ele se sentia mal, ele sentia inveja, ele sentia medo. A série não passa isso, entendeu? Me falta a explicação pra eu aceitar a mudança do Shadok no final das contas. Eu não vejo problema dele ter ficado legal. Como eu disse, eu amei o fato dele ter se demitido. Eu gostei do cara que ele se tornou no fim, o ator é muito bom, eu já comprei o Shadok bonzinho. Mas não tem explicação, entendeu? Não tem explicação do que ele fez nos 10 episódios antes dele virar o cara gente boa do nada. Enfim, né, passei essa e a última resenha inteira falando que o Shadok não fez sentido algum e infelizmente não fez, mas vamos continuar. Professora Sani, quem acompanha minhas resenhas sabe que eu botava muita expectativa nela, e eu botava muita esperança de que ela seria uma professora super legal e revolucionária e tal. E, tipo, sim, ela foi uma professora muito legal, realmente, pros meninos no final da série. E ela fez tudo que estava ao alcance dela pra ajudar os meninos, até porque ela não tinha uma posição ali de liderança alguma na escola. Então, ela fez o que ela podia, o que ela conseguia ali. No final, ela até recebeu uma ajudinha ali do Shadok, das normas lá de 2005, blá blá blá. Mas, infelizmente, a Sani ainda foi meio que uma decepção pra mim, né? Tipo, ela não foi ruim. Ela só não foi, talvez, tudo que ela poderia ter sido, eu acho. Porque ela ficou em cima do muro na série, ela nunca se posicionava nem de um lado nem do outro, até o gritão que o Ayan deu com ela lá no episódio 10, que parece que ela, né, acordou. E aí, no episódio 11, 12, eu acho que ela não fez muito além do mínimo, sabe? Mas até aí tudo bem. Como eu disse, ela não tinha muito poder de fazer grandes coisas também, ela fez o que era ali alcançável pra ela, tudo bem. Aceito, final da Sani.
O que pra mim não faz muito sentido foi a série meio que forçar a amizade ali, jogando a Sunny pra cena da praia, na casa da família do Aki. Isso não fez sentido algum pra mim. E olha que isso vem de mim, que fazia piquenique com os professores no ensino médio. Eu, tipo, dava rolê com os meus professores no ensino médio. E eu, mesmo assim, não entendo, acho que não faz muito sentido a Sunny no rolê da praia. Por quê? Ela só era amiga do Watt. Ela nunca foi amiga de nenhum outro menino, de nenhum outro personagem. E eles só tinham uma relação, tipo, professor-aluno com ela, nunca foi nada além disso. Se a série tivesse, pelo menos, feito ela, sabe, desenvolvido um pouquinho, ela, tipo, em outros rolês, ela conversando melhor, tipo, com outros meninos, ela tentando entender o lado, sei lá, do Tuapu, do Aki, de quem seja, tipo, ela tendo conversas mais amigáveis com outros meninos, não só com o Watt, eu teria comprado ela na praia. Tipo, ah, beleza, ela era meio que amiga de todo mundo e tal. Mas não, ela só era amiga do Watt. E aí ela tá lá na praia. Tipo, vocês acham desconfortável? Do nada a professora ali no meio? Apesar dela ser super gente boa, ela não deixa de ser uma professora ali no meio, né? E apesar dela parecer uma professora novinha de idade, ela ainda deve ser um bom tanto mais velha que os meninos. Então, assim, acho tudo um pouco desconfortável, levando em consideração as variáveis ali do que estava acontecendo. Mas enfim, né? Eu vi muita gente, o que me deixa mais desconfortável ainda. Eu vi muita gente falando que parecia que tava rolando alguma coisa, eu até que esperava que rolasse talvez alguma coisa entre o Watt e a Sunny, o que eu acho absurdo, galera, ele é menor de idade, ela é uma professora, ela deve ter pelo menos uns 25, e o menino tem tipo 16. Completamente errado, gente, pelo amor de Deus, não fanfiquem dessa forma. Eu até entendo que talvez a GMMTV possa querer vender eles pra outra série, como um casal, algo do gênero, porque os atores, acredito, são maiores de idade, têm idades próximas, mas os personagens não, então eu acho, levando em conta as fanfics que eu vejo por aí da galera shippando os dois, eu acho pior ainda botar ela na cena da praia. Enfim, problemáticas aí. Bom, outro assunto também um pouco polêmico que a gente tem que conversar é a punição do Aki e do Tuapu depois de tudo que eles fizeram. Primeiro, eu gostei de ver que houve uma punição. Pra mim é isso que importa. Eles foram punidos, os dois, e era exatamente o que eu queria, fiquei contente de ver. E eu gostei também de ver a Sunny e o Shadok aí elogiando os dois, apesar de eu ter criticado o final deles. Eu gostei muito de ver os dois enfrentando a diretora, principalmente quando ela foi homofóbica, porque ela tava mudando completamente o rumo da conversa, não tinha nada a ver com a sexualidade dos meninos, tudo que aconteceu. E aí ela foi atacando eles de forma super pessoal e preconceituosa, e eu gostei muito que a Sunny, principalmente, levantou a voz ali e parou a diretora, mas também a Sunny e o Shadok não deixaram com que a diretora abusasse das normas da escola, né? Então eles enfrentaram ela ali umas 2 vezes, o que eu gostei de ver, e aí eles concordaram que eles não poderiam expulsar os meninos da escola e também não poderiam suspender eles por um semestre inteiro. Eles só poderiam suspender os meninos por um curto período de tempo, que foi ali o tempo que eles ficaram suspensos até um pouquinho antes das provas, e aí fizeram as provas e veio férias, né? Pelo que eu entendi da timeline, foi mais ou menos isso. E eu gostei, mas sinceramente eu fiquei um bom tempo depois que o episódio acabou pensando nisso. Tipo, será que a punição de suspensão é realmente o suficiente pra punir os dois meninos por tudo que eles fizeram? Queria que vocês respondessem isso pra mim nos comentários, porque eu não cheguei a uma conclusão, porque às vezes eu acho que é suficiente, pensando que eles só são dois adolescentes na escola e que a gente viu que no final das contas eles entenderam que o que eles fizeram foi errado, mas ao mesmo tempo eu também acho que só a suspensão às vezes não é o suficiente, porque isso não vai fazer com que a pessoa fique em casa, pense no que ela fez de errado e volte e mude, assim, né? A gente sabe que ali rolou porque era o Aki e o Tuapu e eles tinham boas intenções no final da série. Mas e se fossem dois meninos sem boas intenções, entendeu? Se fossem dois meninos mega homofóbicos que jogaram um carro pra cima dos meninos ativistas com intenções de, tipo, realmente machucar os meninos por pura homofobia e aí fingindo que era a maldição da escola, sabe? Se esse fosse o caso, suspensão é muito pouco. Então, isso ficou um pouco na minha cabeça, não consegui chegar numa conclusão de qual seria uma punição realmente justa, se realmente, sei lá, a expulsão é muito drástico ou não,
qual seria a melhor forma de lidar com isso? Eu realmente não tenho uma resposta para essa minha dúvida, então se vocês tiverem opiniões aí, sei lá, alguém que estuda direito, talvez, que saiba uma punição, ou não punição, talvez, ou formas, talvez a gente, ao invés de punir os meninos, a gente podia ter feito com que eles fizessem tipo uma forma de algum trabalho voluntário ou algo do tipo pra gente mudar o pensamento deles, ao invés de só punir, porque eu acho que punição por punição nem sempre ajuda, sabe? Eu acho que às vezes você mudar o pensamento da pessoa, o que aconteceu em The Eclipse, mas digamos que fossem dois meninos homofóbicos com más intenções, às vezes você fazer a pessoa fazer um trabalho comunitário, outro tipo de coisas assim, ajuda mais, né? Então, enfim, não sei. Se vocês têm aí ideias boas ou já viram algo assim do gênero, me contem aí nos comentários. Bom, sobre o final do nosso casal principal, né, que tiveram bastante tempo de tela, né, roubando o tempo de tela dos outros, mas tudo bem. Sobre o final deles, como eu disse, eu gostei muito de tudo que teve mais relação com o Aki. Eu acho que o Aki foi realmente a maior evolução da série, o personagem que foi melhor desenvolvido, que teve mais atenção do roteiro. E eu achei, sim, muito bonito esse processo de aceitação do Aki, né? Eu acho que o First, que é o ator, né, carrega muito isso. Eu acho que eu só gosto mais ainda desse processo de aceitação do Aki, porque o First é um ótimo ator, e todas as cenas dele chorando, ele passa muita emoção, ele realmente sabe atuar muito bem. Então, eu acabei achando, tipo, bem bonito, sim, o processo dele e essa resolução aqui no episódio 12, né? Tanto que a cena em que ele se assume pros pais dele, eu chorei, porque a atuação dele foi impecável, você sentia toda a relutância dele em contar, enquanto você sentia todo o amor dos pais em aceitar ele, independente do que ele contasse. Se fosse, ai, fiz coisa errada na escola, sou gay, tipo, não importa, os pais estavam ali prontos pra aceitar ele, e mesmo assim você via toda a tensão e a hesitação ali dele pra contar, então eu achei que foi uma cena muito boa essa, acho que foi a melhor cena desse último episódio, quando ele contou pros pais, porque a atuação de todo mundo tava muito boa, e principalmente do First, mano. Eu acho que eu gostar tanto de tudo que aconteceu com o Aki é mérito do First e dele ser um ótimo ator mesmo, né? E aí, infelizmente, o que eu não curti nessa parte aí da praia, do casal principal, foi a conversa que eles tiveram depois disso no almoço, que tava os quatro ali na mesa, e o Ayan conta que ele tá namorando o Aki sem consultar o Aki. Ele simplesmente vira pros pais do Aki e conta que eles estão namorando. E não ficou claro ali na série, na cena, se o Ayan sabia ou não da conversa que o Aki teve com os pais, que o Aki tinha acabado ali de se abrir com os pais e contar a verdade pros pais. A gente não sabe se o Ayan sabia. Então, se ele não sabia, ele basicamente poderia ter tirado o namorado dele do armário pros pais. Tipo, completamente errado. E eu acho que independente do Ayan saber ou não, ou dos pais mesmo saberem ou não sobre o Aki, eu acho que não cabe ao Ayan contar, entendeu? Eu acho que ele extrapolou, ele passou ali um limite que ele não deveria ter passado, porque não cabia a ele contar. São os pais do Aki. Então quem tem que contar é o Aki, do jeito dele, no tempo dele, como ele quiser, quando ele quiser, entendeu? O Ayan não tem direito algum de chegar ali na mesa de almoço e falar, então, tô namorando seu filho. Podia ter dado muito errado se os pais fossem mega homofóbicos, se os pais não tivessem aceitado o Ayan, se os pais não soubessem, tipo, N variáveis que podia ter dado errado. E a série, pelo que eu entendi, o Ayan realmente não sabia da conversa do Aki com os pais. Eu tinha entendido assim. Então ficou pior ainda, sabe? Mano, ele conseguiu tirar o próprio namorado do armário, praticamente. Tipo, indiretamente. Enfim. Não gostei, eu achei que ele passou de limites que ele não devia ter passado. E falando no Ayan, eu achei o final dele, infelizmente, fraco, principalmente em comparação ao final do Aki. Mas pra mim o Ayan foi um personagem que foi se esvaziando ao longo da série inteira, infelizmente. Tipo, ele começou um ícone e ele terminou isso que a gente viu no episódio 12. Tipo, ele ainda é um ótimo conforto ali pro Aki, ele ainda entende muito de
emoções, ele tem uma boa inteligência emocional, ele ainda é muito inteligente, ele entende de tudo, né, daquilo que a gente já tinha visto ao longo da série, da militância e tal. Ele é um menino muito inteligente, mas ao longo da série, tudo que ele representava foi sendo esvaziado e foi sendo representado por outros personagens. Mas, sobre o episódio 12 e o final dele, eu gostei muito da cena em que ele coloca as cinzas do tio ali no mar, né, joga as flores em cima, né, as pétalas em cima, que eu vi que parece que é bem tradicional na Tailândia eles fazerem isso, né, então eu achei que foi uma cena muito bonita, e é uma cena, assim, muito especial, e pra mim, era pra ser uma das cenas mais importantes da série, justamente o Ayan conseguir se despedir do tio dele, era pra ser, tipo, a cena do último episódio, e aí eu achei ela muito curta. Eu achei ela curta e eu achei ela mal editada, porque ela veio num combo de 3 cenas seguidas, que foram todas muito curtas e com um time muito fraco, assim. Então, por mim, eu acho que a cena em que eles estão ali no barco se despedindo do tio do Ayan, a cena deveria ser mais longa e ela ter um pouquinho mais de cuidado ali da direção para que ela fosse uma cena assim muito carregada de emoção. Ela já foi, né? Já foi uma cena que emocionou a gente ficou com os olhos com lágrimas, porque a gente sabe como foi difícil pro Ayan, mas eu acho que passou muito rápido. Poderia ser uma cena mais lenta, mais longa e que a gente se envolvesse mais com os sentimentos, porque a partir do momento que acabou aquela cena, a gente partiu pro fanservice e, tipo, esquecemos, sabe? E eu não gosto muito desse sentimento. Eu acho que a série poderia ter tido um pouco mais de respeito com todo o luto mesmo que o Ayan tava sentindo e fazer com que a cena fosse um pouco mais trabalhada ali, né? E outra coisa do final do Ayan que, assim, eu acho que não faz falta, mas que também não teve nada demais, foi a mãe dele, né? Que sempre teve uma relação super legal com ele. E ela nem apareceu mais no fim, né? Achei uma pena, tipo, talvez ela pudesse estar ali participando da cena de despedida do tio, até o Shadok poderia estar na cena. Eu não vejo problema da cena não ter só o casal principal, não ia estragar em nada, pelo contrário, talvez até agregasse ali na cena se a mãe e talvez até o Shadok tivessem. Então também achei que faltou um pouquinho isso. Bom, o final da série como um todo foi levemente decepcionante, acho que vocês já entenderam desde o episódio 11, né? Os 2 últimos episódios foram levemente decepcionantes, mas eu também não acho que eles foram ruins de tudo, assim. Eu acho que dava pra ter sido bem pior. E então, também não acho que foi um absurdo de ruim. Teve muitos pontos bons. Eu gostei muito de toda a reviravolta do Tuapu. E eu gostei muito de todo o plot do Aki. Então, acho que tiveram pontos muito bons. Mas, ao mesmo tempo, né, deixou a desejar, como eu disse. O roteiro, infelizmente, foi a parte que tudo bem que eu falei também que a edição e um pouquinho da direção também não me agradou muito, mas eu acho que o roteiro, principalmente, foi o que mais deixou a desejar. Eu fiz uma lista de coisas que foram deixadas sem resposta na série, tipo, uma lista enorme, e aí eu até ia ler pra vocês, aí eu falei, nah, eu vou poupar eles disso, mas realmente eu tinha uma lista gigantesca de coisas que foram deixadas em aberto e tipo buraco mesmo de roteiro, mas enfim, né, vou poupar aí vocês de ler isso, mas eu fui atrás de saber quem é a equipe de roteiro de The Eclipse, e eu achei, assim, vendo os projetos, vendo as listas ali de cada um dos roteiristas, são 3 roteiristas, eu achei que todos eles me parecem um pouco inexperientes, e isso não é justificativa também, porque tem gente que às vezes pega o primeiro projeto da vida e é incrível, é um roteiro digno de prêmios, um roteiro maravilhoso, e a pessoa, tipo, tá fazendo o primeiro projeto da vida. Não tô dizendo que a inexperiência é igual a roteiro ruim, óbvio que não. Mas, de qualquer forma, achei eles um pouquinho inexperientes ali, vendo as listas e tal. Então, talvez isso seria uma mínima explicação do porquê que o roteiro acabou não me agradando tanto no final, porque o roteiro foi bom até, tipo, o episódio 8 ali, e aí, dali pra frente, desandou, né? Mas acho que o que mais me decepciona é considerar que a gente tinha uma diretora super experiente, premiada, tipo, a mulher, ela comanda, tipo... Ai, eu não sei agora o termo exatamente pra vocês, mas ela é, tipo, cabeça dos negócios de cinema incrível lá da Tailândia, tipo, associação de cinema, não sei o quê. A mulher é, tipo, super renomada na Tailândia. E aí ela me entrega isso de BL, sabe? Que não foi ruim, mas não foi digno de tudo que eu li de elogios a ela, sabe? E aí eu acho que isso me deixou um pouquinho decepcionada. Eu esperava, tipo,
coisas mais icônicas, né? E aí acabou não rolando. Mas apesar dos pesares, eu acho que a série ainda é muito boa, porque se você for considerar que durante 8 episódios eu não reclamei de nada, praticamente, e aí só nos últimos eu reclamei, a gente tem um saldo até que positivo aí, né? Como eu disse, os 8 primeiros episódios praticamente não tenho do que reclamar, uma ediçãozinha ali, uma direçãozinha lá, mas não foi uma série ruim, vai. O saldo eu acho que foi positivo sim. E eu ainda tenho que elogiar muito, muito, muito a coragem e a importância deles abordarem assuntos como opressão e homofobia dentro do ambiente escolar. Pra mim, isso já faz The Eclipse valer um 10 de 10, porque não é toda a série, aliás, praticamente nenhuma, tem a coragem de abordar essas temáticas. E eu acho que principalmente no ambiente escolar, porque é um dos ambientes que a gente mais vê isso. Eu acho que não é só na Tailândia, nem só no Brasil. Em muitos lugares do mundo a gente vê como o ambiente escolar pode ser um ambiente opressor, um ambiente cheio de bullying, cheio de preconceito, de homofobia, e que muitas vezes os professores não fazem nada, a instituição não faz nada, porque a instituição às vezes propaga isso também. Então, eu realmente admiro toda a equipe de The Eclipse, a Jemima, a diretora, os atores, todo mundo, por terem abordado uma temática tão importante como essa num BL, numa série. Então, nesse ponto, não tem do que reclamar de The Eclipse, realmente foi uma série muito corajosa. E eu acho que, assim, apesar dos problemas de furo, de roteiro, de coisas que a gente não queria que tivesse acontecido, que a gente queria que fosse diferente e tal, eu ainda acho que eles trataram com muita responsabilidade diversos assuntos bem tensos. Então, ver eles trabalhando com responsabilidade também já me deixa feliz, já acho que merece pontos muito positivos pelo próprio roteiro mesmo, porque a quantidade de série que tenta abordar esses assuntos e trata eles de uma forma não responsável, né, irresponsável e propagando desconhecimento ao invés de conhecimento, assim, vários filmes, várias séries que são assim. Então eu ainda acho que The Eclipse saiu muito bem em abordar essas temáticas. E sinceramente, ainda é um BL muito, muito, muito melhor do que mais da metade das coisas que a Tailândia entrega, porque a Tailândia adora entregar BL tóxico, relacionamento abusivo sendo romantizado, e coisas fracas e mal desenvolvidas, assim. A Tailândia tem muitos BLs bons, mas a grande maioria eu não vejo como bons nesse sentido, porque eles estão sempre propagando preconceitos que estão ali enraizados na própria sociedade deles. E pelo menos The Eclipse, apesar da piada de esposa, que foi assim, um absurdo que não faz sentido com mais nada da série, mas ignorando isso, todo o resto, eu acho que The Eclipse conseguiu ser bem responsável e bem consciente de si mesma e do que estava tentando passar. E infelizmente não foi perfeita. Infelizmente, né? Teve esse lance da esposa, e esse final aí que eu achei que o Aya foi isento, o Aki, enfim, né? Várias coisas aí do final que eu já falei, e que não deixa o BL ser perfeito, mas não é um BL ruim de tudo, não. Eu acho que foi um BL mediano. Pra mim, eu tô incluindo The Eclipse na mesma categoria que eu incluo Bad Buddy, apesar de achar Bad Buddy bem melhor do que The Eclipse. É porque Bad Buddy eu acho melhor, principalmente na parte técnica. Mas até em pontos de roteiro, Bad Buddy ainda consegue ser melhor, mas mesmo assim eu botei os dois BLs na mesma categoria. Por enquanto, eu acho que eles são os dois únicos nessa categoria, que é BLs que tinham tudo pra ser perfeitos, mas não são porque o roteiro não soube encerrar o que eles construíram de perfeito. Tipo, que até metade da série tudo é muito bom, do meio pro fim desanda porque não soube resolver nada, entendeu? Essa é a categoria. Mas nessa categoria, eu indico muito os dois BLs, eu indico pra muita gente Bad Buddy, eu adoro falar, tipo, a pessoa, ai, qual que é o, sei lá, me indica um BL que pode ser, tipo, o meu primeiro BL. Eu costumo indicar Bad Buddy, porque eu acho bom. E eu vou indicar The Eclipse também. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com Bad Buddy. Eu vou indicar com ressalvas. Do tipo, ó, é muito bom, assiste, tem várias coisas incríveis, porém, tem isso que não é bom. Então tem o final que não é satisfatório. E infelizmente The Eclipse eu vou ter que falar do lance da esposa, que daí me ferra um pouco, porque Bad Bunny não tem isso, graças a Deus. Bad Bunny eu acho que consegue ser até um pouco mais consciente. Apesar de que Bad Bunny tem coisas também que eu não concordo. Enfim, vamos ver a minha resenha de Bad Bunny. Mas na minha cabeça foi assim que eu classifiquei. Eu acho que os dois BLs têm ali uma nota 8, são BLs bons, e como eu disse, não souberam se encerrar e tiveram seus deslizes ali de roteiro. Queria dar um 10 pros dois? Queria. Não vou ficar passando pano em coisas que eu não gostei. Mas é isso, essa foi a minha resenha de The Eclipse. A última resenha de The Eclipse. Pretendo dar uma descansada aí depois de The Eclipse. Foi uma
um combo muito longo de Vice-Versa e The Eclipse, apesar de que Vice-Versa foi tudo pra mim. Mas, como eu disse no começo dessa resenha, estou cansada, o Brasil está cansando os brasileiros, estamos cansados. Então, eu não sei o que eu vou fazer depois de The Eclipse, mas eu vou lançar vídeos, não se preocupem, o canal estará aí ativo fazendo coisas, só não sei o quê. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado da minha resenha de The Eclipse. Me perdoem, fãs de The Eclipse, eu sei que eu critiquei bastante, mas eu também levantei os pontos bons e eu sempre elogiei muito a série até lá o episódio 8, então assistam minhas outras resenhas também pra ver quando eu elogiava The Eclipse. Mas é isso, mano. Eu acho que The Eclipse teve um saldo bom, os atores são muito bons, o elenco é super carismático, super fofo. Adoro o Cal, adoro o First, adoro o Louis, o Neil, todo mundo. Então, enfim. Tivemos coisas muito boas, foi muito bom ver os meninos, foi muito bom ver uma temática como essa sendo abordada, independente do que aconteceu no final. E é isso, me contem nos comentários o que vocês acharam, qual foi o saldo final de The Eclipse pra vocês. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações e vão se inscrever lá na roxinha, eu faço lives quase todos os dias, tem link aqui na descrição. E lá eu tô assistindo BL, eu tô assistindo The Untamed, mas eu assisto sempre vários BLs e a gente fala muito de BL lá também, e também de K-pop e outras coisas a gente joga. Então vão lá me ver nas lives, que acho que vocês podem me ver mais por lá do que aqui no YouTube hoje em dia. Então deem lá uma olhadinha. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!